Estou aqui de novo nesse Agosto Lilás para falar um pouquinho mais sobre violência contra a mulher. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ezequiel, psiquiatra. É um prazer imenso recebê-lo aqui no canal para conversar um pouco com a gente sobre essa violência que a cada dia mais está aumentando contra nós mulheres. Aproveite para compartilhar, para curtir, mande um monte de coraçãozinho, a gente adora coraçãozinho, a gente adora aquele seizinho. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Como vai? Prazer receber o doutor aqui. Prazer é todo E meu. eu vou pedir para que o doutor comece se apresentando, contando aí um pouquinho de quem é você, qual a sua experiência profissional. Fala um pouquinho de quem é o doutor Ezequiel? Eu sou médico, trabalho com família já antes de me tornar médico, já trabalhava bastante com família. Me formei em 2006 e depois disso eu fui trabalhar com medicina de família. Então, vivenciei muitas situações, muitos incidentes relacionados à família, que eu considero que a mulher é a base principal. E hoje o meu trabalho é mais focado na área de psiquiatria. Eu trabalho atendendo em consultório e também trabalho em programas ligados a controle de saúde mental, a controle de violências, e essas são as áreas onde eu atuo hoje, com foco em psiquiatria e em saúde pública. Tá, o senhor trabalha aqui em Paulínia, é isso? Eu trabalho em Paulínia, sim. Certo, então o senhor tem uma longa experiência com violência contra a mulher? Não vou dizer tão longa assim, mas lidando com famílias, a gente acaba sempre vivenciando esse tipo de situações. Eu venho de uma família também onde a minha mãe precisou cuidar de nós sozinha, então, como fruto de problemas de relacionamento no casamento, trago isso um pouco de berço, a vivência dessa realidade. Nós estamos aqui, então, nesse mês, né, de agosto, né, o Agosto Lilás aí, né, e a gente... eu estou conversando com homens, né? Eu quero saber de você não só o papel do homem, mas também a visão da psiquiatria, né? Com toda essa violência, né? Como é visto pela psiquiatria essa violência dos homens contra a mulher? Tem alguma coisa que o senhor possa falar? Algum índice? O que você pode comentar com a gente sobre isso? Na visão da psiquiatria, eu creio que existem 3 elementos principais que eu enxergo como eixos ligados à violência contra a mulher. O primeiro é o eixo, é o instinto de dominação. Nós vivemos numa sociedade onde impera a lei do mais forte, fisicamente ou financeiramente, e muito marcada pelo machismo ainda. Existe muita coisa para ser vencida em relação ao machismo, e esse machismo é alimentado desde o berço. Então, a postura machista não é uma postura saudável, não é uma postura recomendável, e ela, no meu entender, é um dos grandes eixos. O outro é a questão da perversidade. A perversidade, ou o instinto de barbárie, o instinto primata, ou o instinto primitivo, é algo que está inculcado em cada um de nós. Todos os seres humanos têm essa tendência. E a única diferença que existe é que muitas vezes as pessoas acabam não praticando essa barbárie, essa perversidade, só por falta de oportunidade. Existe até uma frase que diz que os homens maus fazem aquilo que os homens bons sonham e não conseguem fazer ou não podem fazer. Então, nesse aspecto, eu acredito que a regulamentação social, o conjunto de princípios e valores, o conjunto de regras de convivência, assim como as leis, são um antídoto para esse instinto primata que está na gente, que é o instinto de perversidade. O terceiro eixo que eu vejo na psiquiatria, que talvez é o que a psiquiatria tem mais se dedicado, são os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade são alterações que, na linguagem popular, chamamos de desvio de caráter. Existe um percentual de pessoas na sociedade que têm esse problema dentro de si. E esse problema é um problema muito difícil de ser tratado. Nem com medicação, nem com psicoterapia, mas dificilmente a gente consegue mudar
uma pessoa com transtorno de personalidade. E para esses casos, só existem 2 remédios, ou a cadeia, ou quando a pessoa morrer. Então, nesse aspecto, o nosso compromisso maior, enquanto pessoas que trabalham com saúde da mulher, que trabalham com prevenção da violência, é preparar a mulher, mostrar para a mulher e para a sociedade que não adianta criar expectativas de que essa pessoa vai mudar. E a melhor maneira é saber, primeiro, identificar, porque existem relacionamentos que são muito patológicos e as pessoas acabam não conseguindo identificar isso. Em segundo lugar, se empoderar no sentido de conseguir sair dessa relação ou conseguir sair desse contexto que promove violência contra a mulher. Um exemplo bem prático, o Augusto Lilás tem como referência a Lei Maria da Penha. Se a gente for estudar a própria história de Maria da Penha, se ela não tivesse conseguido fugir e se munir de elementos jurídicos que a protegessem, ela teria morrido. Então, em algumas situações, não adianta esperar que a pessoa que tem transtorno de personalidade vai mudar. A única situação é quando o outro não pode mudar, quem tem que mudar sou eu. Doutor, você trouxe assim que pessoas ruins fazem o que homens bons gostariam de fazer. Então, significa o quê? Que todos nós temos aí uma coisa ruim dentro da gente? Nós somos ruins? Com certeza absoluta. Nós temos um lado de instinto humano, de instinto primário, de instinto primata, que tende a ter ideias ruins que a gente só não tem coragem de executá-las porque não tem coragem de enfrentar as consequências. Por um lado. Por outro lado, porque tivemos o privilégio de sermos alimentados por valores e princípios que nos ajudam a enxergar a vida de uma outra maneira, a ter respeito pelo outro. Então, eu acredito, embora seja um pouco forte isso que eu estou dizendo, que eu vou dizer a seguir, mas assim, em muitas situações, se a mulher tivesse o poder físico ou econômico para subjugar um homem e praticar violência contra ele, com certeza ela poderia fazer isso. A única diferença é que, primeiro, a biologia é natural, nos diferencia em relação a isso. Segundo, por uma sociedade machista, quem tem poder econômico, normalmente o homem, a grande maioria ainda é. Isso tende a mudar, tem vindo a mudar. Mas quem tem poder econômico tende a subjugar quem tem menos poder econômico, tanto é que muitas mulheres não conseguem sair de relacionamentos de violência justamente por uma questão de dependência econômica. E, por outro lado, o próprio machismo, que planta na mente da mulher, planta na mente da sociedade, que uma mulher só é completa quando tem um homem do lado, que uma mulher só tem poder quando está debaixo de um homem, não é nem do lado, que uma mulher só tem voz quando... E, em muitos aspectos, a gente vê, olhando pela própria história de Maria da Penha, quantas vicissitudes ela passou para conseguir ter credibilidade naquilo que ela estava falando. Por quê? Porque a maior parte do judiciário, a maior parte dos advogados, a maior parte das pessoas que fazem juízos de valor ainda são masculinos. Então a sociedade é muito machista nesse sentido. Quando eu falo de valores e princípios, como que se consegue isso? Então, assim, eu tenho, né? Digo assim porque eu não saio batendo, pelo menos, né? Me controlo. Como que se recebe isso? Como que pode se passar? Eu penso que talvez tenha que passar lá para pequenininho, né? Acho que adulto já é mais difícil, né? Mas como que é feito isso? Normalmente começa pela educação no lar, né? Nós somos muito influenciados por aquilo que vemos mais do que por aquilo que nós ouvimos. Então, o exemplo dos pais é uma das marcas mais importantes nisso. Se uma criança, ainda que os pais ensinem que não precisa ser machista, que não deve bater em mulher, que não deve agir com violência, mas se essa criança cresce vendo o pai agredindo a mãe, o pai chegando várias vezes embriagado, o pai agindo de forma inadequada contra a mãe, a tendência desse filho se transformar num violento também é muito maior. Já quem vive num berço, numa família que é pacífica, onde as situações são conversadas, onde são ensinados valores e princípios em relação a como tratar uma mulher, como respeitar uma mulher, e não só se ensina isso, como o filho consegue ver isso no relacionamento do pai com a mãe, as chances são muito maiores dele adquirir esses valores e esses princípios e levar para a sua vida. Por outro lado, existem pessoas que não tiveram esse privilégio desde o berço, mas ao longo da vida isso pode ser acrescentado a eles. Então,
é possível aprender isso com pessoas que a gente identifica ao longo da vida que podem nos servir de referenciais em quem nós podemos nos espelhar. Essa é, por exemplo, a minha própria história. Eu aprendi valores e princípios convivendo com pessoas que tinham valores e princípios. Então, fui procurando ao longo da vida pais substitutos, familiares substitutos, homens de valor e de referência em quem eu pudesse me inspirar e que pudessem transmitir isso para mim. Então, assim, do que você falou, é possível, então, a gente conseguir, né, adquirir valores, né? Mas tem uma idade para isso? A partir de determinada idade não se consegue mais? Eu já ouvi falar alguma coisa assim, que até 14 anos se forma a personalidade, depois não consegue mais mudar. Isso tem alguma coisa a ver? É verdadeiro ou não? Pode ser mais difícil, mas impossível não é. O importante é ter aquele clique, ter essa percepção. Uma ferramenta que ainda se usa muito pouco, mas que funciona em algumas cidades, funciona em alguns países e está vindo para o Brasil, é a abordagem do abusador ou do violento, do homem violento. Normalmente nós temos programas para acolher a mulher, temos programas para acolher os filhos, temos a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, temos a lei para punir, mas muito pouco existe ainda para tratar do abusador, para tratar do homem violento. E as experiências em alguns países mostram que é possível esse abusador, esse homem violento, reaprender. Primeiro, se não aprender por bem, ele vai poder ser punido pela lei. A lei está aí e isso é inquestionável. E segundo, mais importante do que ter o medo da punição da lei, é ele ter a noção de que enquanto ele, humano, tiver esse senso crítico e essa capacidade de perceber que existem valores que estão faltando nele, número 1. Número 2, entender que ele pode aprender esses valores, pode aprender esses princípios, pode aprender a se controlar, se ele abraçar essas 3 oportunidades, com certeza ele consegue, com mais dificuldades do que quem teve isso de berço, mas consegue ainda experimentar transformações ao longo da vida. Então, o que é difícil, que é um pouco diferente, é quem tem um transtorno de personalidade grave. Normalmente, para essas pessoas, como eu já disse lá atrás, só tem 2 saídas, ou a cadeia ou a morte. Mas para quem não se enquadra, esse percentual é pequeno, é de 4 a 6% de pessoas que têm idades graves, principalmente pessoas que são psicopatas. Então, 96% da população que não tem esse problema consegue se recuperar ao longo da vida. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo, vamos ver se eu consigo retransmitir. A gente falou lá no início, o doutor explicou sobre o instinto de violência. Ela queria que você diferenciasse esse instinto de violência que nós temos com o instinto de sobrevivência, se tem alguma relação com o instinto de sobrevivência. Tem uma relação muito estreita. Por exemplo, por que o homem, ao longo da história, se tornou uma pessoa forte fisicamente, com uma tendência a ter uma agressividade maior? Porque ao longo da vida, da evolução humana, sempre coube ao homem a responsabilidade de defender a sua família. Então ele precisou aprender a defender a si mesmo primeiro, e depois a defender a sua família, para poder sobreviver. A gente sabe que, caminhando para trás na história, os homens viviam de guerra, de caça, principalmente desses dois aspectos, antes de surgir o comércio. Então, para caçar, ele precisava várias vezes enfrentar animais ferozes. Mas o objetivo era conseguir o alimento para manter não só a si mesmo, como a sua família. Para vencer batalhas, guerras e conquistas, era uma questão de sobrevivência. Ou você era atacado, ou você atacava. Se você deixasse de atacar, você era atacado e era dominado. Ou você dominava, ou você era dominado. Muitos homens que são agressivos são homens mal resolvidos, são homens que carregam problemas, que carregam mazelas na sua vida. Alguns passaram por uma infância de maus tratos, outros passaram por privações, outros vivenciaram experiências de violência dentro da sua própria família. E eles carregam isso e nunca trataram isso de forma adequada num espaço terapêutico
médico, onde eles pudessem resolver esses conflitos e essas inseguranças que trazem. E quando isso não é tratado, a tendência é descarregar, mesmo sem perceber, existem alguns que acabam fazendo sem perceber, descarregar naquela pessoa. Vamos pegar um exemplo. O cara foi trabalhar, teve um dia difícil no emprego. Foi maltratado, algum negócio não deu certo, foi humilhado, bateu o carro, teve uma série de... Quando chega em casa, em quem que ele primeiro desconta? Na mulher e nos filhos. Na esposa. É. Então, ele faz isso em alguns momentos como uma maneira de extravasar todo esse burburinho, todo esse vendaval que ele traz dentro da sua mente, das suas emoções, e que não tem o discernimento, não tem a capacidade de conter isso, então descarrega, entre aspas, o mais fraco. Porque raramente ele vai descarregar para um outro homem, batendo de frente, porque ele sabe que pode apanhar. Se ele passar dos limites. Nos falta força, né, doutor? Na nossa chamadinha lá, né, o doutor escreveu lá do autoconhecimento, né? Até alguém falou, nossa, que legal, né? Um psiquiatra falando, né, de autoconhecimento. Como que o homem poderia chegar? Porque a mulher, a gente sabe que vai mais fácil, né? Agora, como que o homem poderia chegar a esse autoconhecimento? Bom, existem várias maneiras. Uma das maneiras é ler, estudar sobre si mesmo. Nos últimos tempos eu tenho trabalhado um pouco na produção de literatura. Por muito tempo eu fui apenas leitor, hoje eu tenho escrito um pouco. E eu percebo o poder que existe, não só em ler, como em aprender a colocar alguns sentimentos, algumas vivências que nós temos no papel como uma maneira de a gente conhecer quem nós somos. Esse é um caminho. Outro caminho que eu acredito ser o mais eficaz, o mais eficiente, o mais poderoso é a psicoterapia. A psicoterapia, para quem não teve ao longo da sua vida a possibilidade de se autoconhecer, de viver experiências, e eu acredito, na minha visão, todas as pessoas deveriam passar por psicoterapia. Todo mundo deveria ter essa... Ainda bem que agora a ANS foi lançada uma lei que liberou aí a questão do rol da ANS, que limitava a quantidade de sessões de psicoterapia para quem tem convênio médico, porque a sociedade, principalmente agora que nós estamos vivendo tempos de pandemia, e a sociedade está cada vez mais adoecida mentalmente. E o homem, por natureza, tem muito mais resistência, tem muito mais dificuldade para procurar ajuda. Primeiro, por essa questão de ele se sentir autossuficiente. Segundo, porque a sociedade ensina que homem não deve chorar, isso aí é coisa para gente fraca. Mas isso não é verdade. Então, assim, precisa haver todo um trabalho, eu faço muito isso, você deve acompanhar um pouco nas minhas redes sociais, de conscientizar até os homens, os masculinos, de que precisam encontrar ajuda de um profissional que trabalha com psicoterapia. Isso ajudaria muito a olhar para dentro de si. Eu gosto muito de usar o exemplo de uma partida de futebol. Normalmente quem está na bancada tem uma visão muito mais ampla e muito melhor do campo de jogo de futebol. Apesar de o protagonista ser o jogador que está escalado, mas a torcida tem um papel muito grande para fazer vencer. Então o profissional, além de ter tido a formação técnica e o preparo para lidar com essas situações, ele consegue provocar em nós, enquanto no lugar de paciente, situações que nós mesmos não conseguiríamos provocar. Fazer perguntas que a gente não conseguiria fazer a nós mesmos. Fazer desafios e questionamentos que a gente não conseguiria fazer a nós mesmos. Então, o terapeuta, o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta tem essa formação, essa capacidade de arrancarem alguns aspectos de dentro de nós que sozinhos teríamos muita dificuldade de os enxergar. O homem, né, ele é criado aí, né, vem já ao longo da história, né, o doutor explicou, né, ele tinha que ter a força, ele vai caçar, então ele é forte, ele tem que manter essa força, ele tem que sustentar essa família, e agora ele está tendo que aprender que ele pode ser fraco, né? Que ele pode se dar ao direito de chorar. Isso, a mulher tem um pouco de responsabilidade nessa criação desse homem, de permitir que ele chore. Ela passa por isso? Como que é essa formação desse homem macho ainda hoje? Essa masculinidade
Que ainda hoje a gente vê, o homem ainda tem uma grande maioria que é assim mesmo, eu não posso chorar, eu sou forte, eu tenho que manter minha família, eu sou poderoso, ainda Sim. existe uma grande maioria, né? Eu sempre costumo dizer que a gente só tem aquilo que recebeu e só pode dar aquilo que a gente tem. Ou invertendo, a gente só consegue dar aquilo que tem e só consegue ter aquilo que um dia recebeu. Muitas mulheres vêm de lares machistas. Muitos contextos em que elas convivem são machistas. Inclusive contextos religiosos, por exemplo. Inclusive contextos de trabalho, que é o lugar onde mais nós passamos tempo. Inclusive contextos escolares, onde a criança passa mais tempo. Então, essa mulher, se aprendeu a vida inteira que esse é o jeito adequado de ser homem, é isso que ela vai transmitir para os seus filhos e é isso que ela vai proporcionar, às vezes, até para o seu próprio marido. Então, eu acredito que existe uma responsabilidade, sim, muito grande da mulher, no sentido de ensinar o homem a ter o direito de ser fraco, a ter o direito de fragilidade. Viver fragilidade, ter momentos de fragilidade não significa necessariamente ser fraco. É apenas se permitir ser frágil. E isso, se não é ensinado pelo pai, pode ser ensinado pela mãe. Se é ensinado de forma incompleta pelo pai, pode ser ensinado também pela mãe. Então eu acredito que as mulheres também têm um papel. Tem um ditado que eu aprendi, acho que aqui no Brasil, que tem muito a ver com a questão da sexualidade, que diz assim: cuidem das suas cabras porque os meus bodes estão soltos. Quer dizer, a mulher tem que ser recatada, tem que se cuidar, tem que estar sempre sentadinha certinho, cruzar a perna, se vestir de forma que a sociedade acha que tem. Os homens podem ter os seus hormônios soltos por aí. Então, assim, e normalmente quem fala isso é a mãe. Então, eu acredito que nós precisamos desconstruir isso também na mentalidade da mulher, no sentido em que a mulher precisa pensar que se ela criar o seu filho para tratar as mulheres como objeto, ela está dando vazão para que a sua filha um dia também seja tratada como objeto. E ela cria os seus filhos para serem tratados também como objetos. Então, o homem, se faz coisas erradas, ele é pegador, ele é garanhão, ele é isso e aquilo, e a mulher leva todos os adjetivos mais feios do mundo. Então, acredito que começa por aí. O tratamento precisa ser igualitário desde a adolescência, quando os hormônios estão à flor da pele, desde o momento... O filho pode esbravejar, pode gritar, pode fazer o que ele quiser, a filha tem que lavar a louça, tem que varrer a casa, tem que fazer... Não é assim. Todo mundo precisa ser tratado de forma igual. Então, nós aqui em casa, eu tenho 2 filhos, tenho uma filha adolescente e um filho de 8 anos, e uma das coisas que nós incentivamos muito é que o nosso filho tenha vontade de chorar, tenha vontade de... Ele tenha liberdade para falar para a gente quando está triste, quando está chateado, quando não gostou de alguma coisa. Às vezes ele se acha que foi burro, que não fez... Não, você não foi. Você só viveu um momento que não conseguiu fazer. E às vezes não conseguimos fazer algumas coisas. Então, você tem que aceitar esses momentos de fragilidade, você tem que verbalizar esses momentos de fragilidade e você tem que saber conviver com esses momentos de fragilidade. Mesmo sendo homem, mesmo sendo um pequeno homem, mesmo sendo macho, isso não te torna menos homem ou menos macho. Eu vejo uma dificuldade muito grande, não só nos homens, né, mas mais nos homens, de expressar os sentimentos, né? Às vezes a gente pergunta o que você está sentindo, a pessoa não sabe o que é que ela está sentindo, né? Então, se permitir isso é importante, né, doutor, para que a gente passe aí para o autoconhecimento, né? Quem sou eu nessa sociedade, né? Os homens, no combate à violência contra a mulher, ele tem bastante importância, né? Como que o homem pode participar disso, nessa diminuição do combate à violência contra a mulher? Qual que seria a participação dele? Eu creio que existem alguns aspectos que são extremamente importantes. O primeiro é combater o machismo, na minha visão.
O homem precisa aprender que machismo não é uma coisa saudável, que é algo destrutivo, que é algo que pode trazer consequências desagradáveis. O segundo que eu enxergo é que precisa entender, além de se conhecer, precisa conhecer também a mulher. Tanto pela minha história, do lar de onde eu venho, como também pela minha própria vocação, por aquilo que eu sempre desejei ser, por aquilo que eu sempre desejei. Eu estudei muito sobre essa dicotomia homem-mulher na sociedade, principalmente sobre a repressão da mulher na sociedade. Por quê? Então, assim, eu acredito que o homem também precisa estudar sobre a mulher, precisa conhecer a vida da mulher, precisa conhecer as peculiaridades da mulher, para que ele aprenda a lidar com isso, oferecendo o melhor que ele tem para oferecer. Tanto em termos de amparo, de cuidado, de proteção, de cavalheirismo, de só vou dar aquilo que eu tenho. Eu só vou ter aquilo que eu um dia tiver recebido, aquilo que um dia tiver buscado. Então acredito que um dos caminhos é esse, de combater o machismo, o outro é de estudar sobre a mulher, aprender sobre a realidade da mulher. Claro, isso depois dele se ter autoconhecido. Tanto é que esse processo de conhecer quem é a mulher faz a gente conhecer mais ainda sobre quem nós somos. Qual é o nosso potencial, qual é a nossa diferença, em que ela nos complementa, em que eu complemento ela, até onde devem ir os meus limites para que eu não invada o campo dela, até onde eu devo proporcionar cuidado, proteção e cavalheirismo. Eu só vou saber isso se estudar sobre a mulher, mas em contrapartida, eu vou estar estudando sobre a minha mãe, eu vou estar estudando sobre a minha tia, sobre a minha avó, e isso vai me enriquecer cada vez mais. Então, acredito que esses são dois caminhos que o homem precisa seguir. Doutor, dentro assim, da sua experiência, há uma diferença na violência com relação às classes sociais ou é igual? A grosso modo, eu acredito que é igual. Só que o nível de vulnerabilidade das populações mais pobres é muito maior. Porque, na verdade, as causas da violência acabam se multiplicando quanto menos recursos a pessoa tem. Então, por exemplo, uma família que tem todos os recursos pode brigar para a partilha dos recursos, ou pode brigar para ver quem traz mais recursos para casa, entre o homem e a mulher. Pode brigar por ter dinheiro demais, ou por ter empregados e não saber como pagar. Enfim, tem esses motivos. Mas uma família com menos recursos, o marido se sai, vamos supor que seja um vendedor ambulante, não vendeu nada durante o dia, ele volta frustrado. Então a chance dele se tornar violento é muito maior. Eu me lembro quando eu era ainda adolescente, eu trabalhava com apoio de pessoas que têm problemas de dependência química. Fomos visitar uma família. Na verdade, fomos visitar essa família porque encontramos um homem caído na rua e levamos ele até a casa e no dia seguinte voltamos para visitá-lo. E ele disse: senhores, várias vezes eu apareço embriagado porque volto para casa frustrado por não conseguir suprir as necessidades básicas dos meus filhos e da minha família. Então, a fuga desse homem, o álcool se torna mais fragilizado, mas algumas pessoas se tornam agressivos quando fazem uso de substâncias psicoativas. Então, eu acredito que as famílias que são pobres, as famílias com maiores necessidades, têm uma tendência, e as estatísticas mostram isso, acredito, não tenho elas bem fechadas, mas aquilo que nós vemos na televisão, aquilo que nós vemos em todos os sentidos, é que a vulnerabilidade é maior para as populações pobres e a tendência a agir com violência, tanto para se defender como para extravasar ou até mesmo para invadir o terreno do outro no sentido de instinto de sobrevivência, essas chances são muito maiores. Mas isso não quer dizer que não exista violência entre classes altas. Existem vários níveis e várias maneiras de violência. Então, por exemplo, existem mulheres que são casadas com homens muito ricos e que vivem praticamente um cárcere privado. Existem mulheres que vivem em mansões, mas vivem solitárias, porque os homens não dão, as tratam literalmente como objetos, agem com violência de diversas outras maneiras porque têm poder econômico. Então, é só para diferenciar isso, no sentido em que quem é rico talvez tende a ser menos violento do que quem é pobre. O fato é que
quem é pobre tem mais motivos e mais oportunidades e mais situações, gatilhos de violência do que quem tem uma condição econômica um pouquinho melhor. Mas o instinto humano e o instinto primitivo de violência é igual em todas as classes. Não mesmo. A mulher que trabalha, que tem o seu ganho, ela consegue sair mais fácil da violência? Ou isso não tem a ver? Com certeza absoluta. Esse é um dos fatores. Nisso eu tenho pesquisas, tenho estudos, que a grande maioria das mulheres acabam não conseguindo sair de uma relação violenta por dois motivos. O primeiro é vergonha do que a sociedade vai dizer sobre ela. E o que, assim, vai ter que voltar para a casa do pai, vai ter que começar a vida tudo de novo. Quem tem uma autonomia econômica e financeira, embora passe por isso também, porque a sociedade continua sendo machista, mesmo quando a mulher tem poder econômico, mas as barreiras e as dificuldades vão ser maiores. Então, esse é um fator. O outro fator é a própria independência econômica. Então, vergonha e medo de como sobreviver sem o marido são as grandes causas. Depois temos uma terceira causa, que é uma causa patológica. Aquelas pessoas que vivem amores platônicos, amores patológicos, são cegos, não querem ver, que na linguagem popular são chamadas mulheres malandro, que gosta de apanhar. Na verdade é que ela não consegue identificar, aí eu volto àquilo que eu falei lá atrás, de um dos papéis dos homens agora no Agosto Lilás, ensinar as suas filhas, as primas, as sobrinhas, que existem homens maus. E elas precisam aprender a identificá-los para não chegar perto dessas pessoas, porque é uma ilusão tentar achar que vão conseguir mudá-los. E segundo, se por algum motivo elas caírem nessa armadilha, saberem como se levantar, como se empoderar para cair fora, porque essas pessoas, especialmente aquelas que são extremamente perversas, que são doentias, que são psicopatas, com desvio de caráter muito sério, não vão conseguir ser mudados. Mas se essa pessoa for doentiamente apaixonada e não conseguir enxergar, do ponto de vista crítico, esse contexto, essa pessoa não vai ficar lá porque está faltando dinheiro, nem vai ficar lá porque tem vergonha de ficar sozinha, mas vai ficar lá porque ela tem um amor doentio por essa pessoa. Se pode se chamar de amor. Doutor, assim, na prática que a gente vê aí com mulheres que sofrem violências, muitas delas nem sabem que estão sofrendo violência. O doutor poderia explicar um pouquinho quais os tipos de violência e como começa isso? O doutor falou sobre aí os pais, né, os homens em si, né, que participam da criação de uma mulher, poder também ensiná-la a observar um movimento violento de um homem. Mas como identificar? Quais são os tipos? O que a gente tem que observar em um homem para ver que ele já está com alguma característica que possa levar efetivamente a uma violência, até um feminicídio, né? Existe uma charada muito prática que os nossos pais ensinam, principalmente as nossas mães. Quando você vai namorar com um homem, veja a maneira como ele trata a mãe. Veja a maneira como o pai trata a mãe. Às vezes as pessoas caem no conto da sereia, dizendo que mas isso não vai se repetir comigo, isso não vai acontecer comigo. Uhum. Mas é pura ilusão. Normalmente, existe a tendência a reproduzir, existem exceções, claro, de filhos que não tiveram pais exemplares e acabaram, de exemplos que eu dei, inclusive relacionados a mim mesmo, que escolheram outro caminho. Então não podemos descartar essa possibilidade de redenção, mas é melhor você conhecer essa pessoa e conviver com ela numa fase em que ela já fez essas escolhas. Agora, se ele trata de forma inadequada a sua mãe, se ela tem uma irmã, se ele tem uma irmã, você já percebe a agressividade que ele trata a irmã. Se é uma pessoa destemperada, que sai facilmente do prumo. Então, assim, existe a violência psicológica, respondendo um pouco aí da sua pergunta. A violência não precisa ser apenas física e normalmente começa com essa questão psicológica.
Existe a violência, por exemplo, financeira, o cara que tenta sufocar e tenta comprar a mulher, tenta encher-la de mimos e presentes. Cada vez que ele erra, vem com um quê de flores e pede desculpa, isso não vai acontecer de novo. Errou, compra um carro, compra uma moto, dá um apartamento novo. Vai prestando atenção a esses detalhes, porque normalmente essas pessoas têm poucas chances de não serem violentas. Existem aqueles que sufocam oferecendo demais, mas existem também aqueles que se utilizam da mulher, né? Era interessante que foi contada de uma senhora já de idade que estava namorando com um personal trainer. Com o tempo, a família foi percebendo. Quando foi dar conta, essa mulher tinha transferido mais de R$1 milhão para esse personal trainer. Então, assim, relações muito esquisitas, relações assim em que você... Não que a gente não deve ter preconceito. Eu acho que a gente precisa não ter realmente preconceito, mas é importante ter um senso crítico, um pouco de desconfiômetro, de perceber que algumas pessoas se aproximam por algum tipo de interesse. E isso, não existe uma receita pronta. Eu acredito que é algo que as pessoas vão aprendendo com a convivência, bebendo de fontes adequadas, lendo os livros certos, procurando profissionais certos, se isso não tem dentro da sua própria família. Existe a violência antes de chegar ao feminicídio, existe a violência sexual. Na verdade, existe uma lista de pelo menos 10 a 12 tipos de violência que podem acontecer na vida de uma pessoa e que a gente precisa prestar atenção e olhar com parcimônia quando esses sinais se manifestam, principalmente durante o namoro. Eu fico às vezes surpreso quando ouço falar de alguns casos de divórcio, alguns casos quando as pessoas dizem: eu nunca quis ter filho, no caso da mulher. Já ele, o sonho dele sempre foi ter filho. Esse divórcio foi traumático, como creio que a maior parte dos divórcios. Mas uma das coisas que eu me pergunto, o que essas pessoas conversavam no namoro? Acha que vai mudar o outro, né, doutora? Mas existem casos em que as pessoas simplesmente nunca tocaram nesse assunto no namoro. Então acho que o namoro é para conversar e ver se vai dar certo. Se não der certo, foi bom enquanto durou. Não tem crise, não tem problema nenhum. Então eu acredito que é importante as pessoas aprenderem a tratar cada assunto no seu próprio espaço. E o namoro é o espaço, não só para ter essas percepções, mas também para conversar de forma aberta, de forma saudável, de forma democrática, expor os sentimentos, os pensamentos, os planos. E é aí que às vezes a gente vai pegando quando o cara é malandro, se a gente conversar. Agora, se ficar só no tico-tico, aí não tem. Não tem como não dar errado. A violência psicológica, que a gente vê que é onde começa. As menininhas que estão começando a namorar, e o doutor falou que tem uma filha adolescente, né? E hoje estão começando a namorar aí cedo. Como que é que a menina que tem pouco conhecimento e ela se apaixona, e nós temos uma facilidade para se apaixonar, que é uma coisa assim impressionante, né? Como que a gente percebe que está começando uma violência? Vamos falar para as menininhas agora, para as jovenzinhas que estão nos assistindo aqui, porque eu acho que é importante, né? Do mesmo jeito que eu dei o exemplo daquilo que a gente ensina para o nosso filho, a gente também ensina muito para a nossa filha, que existem pessoas boas, existem pessoas que aparentam ser boas, mas não são, e existem pessoas que são ruins e mostram que são ruins. O mais difícil é descobrir essas do meio. E as pessoas boas podem se tornar do meio ou do outro extremo por influências. Então precisa ter muito cuidado com as influências que vai vivenciando. Então acredito que se nós educarmos, ensinarmos os nossos filhos a se protegerem desse segundo tipo de pessoa e do terceiro tipo de pessoa, já é meio caminho andado. Então, assim, pessoas que são dissimuladas, pessoas que dizem uma coisa, prometem uma coisa e fazem outra, pessoas que mentem, pessoas que combinam com você e depois desfazem e fica por isso mesmo, pessoas que não assumem os seus erros, as suas falhas, vivem sempre colocando a culpa no pai, no cachorro, no periquito, no papagaio. Precisa ter muito cuidado. E uma das coisas que eu acredito que é muito ruim, que eu dou a cara a tapa em falar sobre isso, é que o amor romântico que é ensinado nas novelas e nos filmes não é real. E as pessoas se inspiram nisso para constituírem as suas relações. Aquela história de príncipe encantado, que vem no cavalo branco, que...
puxa, não existe? Não é isso. Ah, meu Deus! Aquela coisa de o mais importante é a química, é o sentimento. O amor precisa ser racional, o amor precisa ser regado de respeito, precisa ser regado de valores e princípios. Pode ser apaixonadíssimo, mas se o cara é um cafajeste, não vale nada, não tem valores, não tem princípio, cai fora. Ninguém vive de amor somente de paixão. Quando a coisa pega, o amor sai pela janela. Então, assim, tem uma frase muito legal que o Leandro Carnal fala. Eu fiquei surpreso aqui no Brasil quando as pessoas, em relação ao namoro, dizem assim: mas não dá para namorar com uma pessoa muito conhecida, muito próxima da gente, com um amigo. O Leandro Carnal foi mais sarcástico do que isso. Então, você vai namorar com um inimigo? Vai namorar com uma pessoa que você não conhece? É melhor assim? Então, assim, eu aprendi na minha cultura e na minha realidade que quanto melhor a gente conhece a pessoa que é candidato a ser o nosso parceiro ou a nossa parceira no futuro, mais facilitadas as coisas se tornam. Aqui eu descobri que as pessoas dizem: ah, mas você vai namorar com um amigo que já conhece todos os seus pontos fracos, conhece os seus segredinhos, não vai ter graça, não vai ter... Então, acredito que precisa ter cuidado um pouco com essa cultura de que é alguém que vai surgir... pulando no cavalo, vindo do horizonte e do nada a coisa vai virar um grande amor. O amor se constrói. Me incomoda em perceber que nós estamos em 2022 e mulheres, tanto jovenzinhas como mais maduras, ainda buscam o príncipe encantado. Um homem que a faça feliz, né? É como se assim, o outro tem a capacidade de me fazer feliz. Eu talvez sozinha até mais grave consigo. ainda, a responsabilidade de me fazer feliz. Então, pois é, você ainda joga isso pro outro. Mas por que é a mulher que tem isso? O homem não tem. Eu tenho me questionado muito assim, o homem não busca a mulher que me faça feliz, a minha rainha, a minha princesa. Somos nós, né? Eu acho que também busca. Ele demonstra menos, mas também busca. Porque essa cultura, como eu disse, é uma cultura do cinema, é uma cultura das telonas. Então, inclusive, muitos dos atos de violência do homem para com a mulher é porque ele acha que ela não está fazendo ele feliz. Não está deixando ele fazer as coisas do jeito que ele quer, não tá colocando limite demais, entendeu? Então, assim, muitos casos de violência têm a ver com ciúme, com relacionamentos extraconjugais, com atitudes do cara não tá nem aí com a família, viver no bar. Por quê? Porque ele acha que a mulher boa é aquela recatada do lar, que não dá pitaco. Então, acredito que demonstram de maneiras diferentes, mas esse tipo de expectativa do príncipe encantado, da rainha, da princesa, também está no homem, sim. Só que ele disfarça melhor isso. O homem que não fixar o olhar nos olhos do outro durante um diálogo é um sinal de que a pessoa não é confiável? Esse é apenas um dos sinais, mas também não podemos levá-lo ao pé da letra, de forma literal. Essa pessoa pode não conseguir olhar nos seus olhos porque ainda tem vergonha, porque ainda não se acostumou. Se isso se repete, e isso acontece principalmente na hora em que precisa se conversar sobre algumas verdades, ele está sempre desviando o olhar. Se ele não consegue dizer nos seus olhos que ele te ama, não consegue dizer nos seus olhos, me perdoe, me desculpe, não consegue assumir os seus erros olhando para você, e isso vai se repetindo, aí o sinal alerta precisa ser aceso. Porém, eu acredito que não precisa ser tão literal, tão ao pé da letra. Na verdade, é o que eu falei, é uma construção. A gente não olha para um prédio da noite para o dia virar um prédio. É tijolinho por tijolinho, é acabamento por acabamento, são vários detalhes. E essa maturidade é que precisa ser construída em cada um de nós antes de começar um relacionamento. E durante o próprio relacionamento, inclusive. O doutor comentou da frase, né, do namorar o amigo, né? Eu lembrei que às vezes chegam separação, né? Que eu atuo também como advogada. Quero me separar por quê? Porque viramos amigos. Eu penso assim, queria que virassem inimigos, de certo, né? Então, não sei, é isso que o doutor falou, né? Às vezes
essa paixão, né? Essa paixão de novela, de galã, né? E que realmente é uma ilusão, né? Que vendem para nós mulheres do príncipe encantado, né? E isso, assim, me incomoda ver em 2022, com toda essa evolução nossa de trabalho, de vida mesmo, né? De conhecimento, né? Eu fico meio reflexiva porque que isso ainda está sendo passado. Porque uma menina que tem, sei lá, 15 anos, por exemplo, ou até 20, a mãe dela também já viveu num mundo um pouco mais feminista, né? Mais em busca dos nossos direitos, né? E por que isso ainda está sendo incutido? De onde vem? Né? Será que está vindo ainda desse aí que a gente fala aí, que eu trabalho com constelação familiar, né? Do consciente coletivo, do inconsciente, passando de geração para geração? Eu tenho feito algumas reflexões sobre isso, doutor. A mulher, ela fica na violência por causa do amor. Ela fica. Amor, né? Porque isso também não é amor. Então, esse amor. Esse amor. Que não é amor, né? Claro que não. O grande sábio já dizia que você primeiro tem que amar a si mesmo para depois poder amar o outro. Quando você não consegue amar o suficiente a você não está oferecendo amor, está oferecendo qualquer outra coisa que não é amor. Ou está recebendo qualquer outra coisa que não é amor. Primeiro, quando a pessoa diz que viraram amigos, eu acredito que o que essa pessoa quer dizer é que o que sobrou entre nós é apenas uma amizade, não tem mais nada além do que uma amizade, vamos ser bons amigos. Acredito que é isso que essas pessoas às vezes querem dizer. Mas justamente porque é baseado nessa concepção negativa de que um amigo é uma ameaça para um relacionamento cheio de segredinhos, daquelas coisas que você não pode se abrir, você não pode se doar demais, você não pode conversar demais, você não pode abrir demais os seus sonhos, porque senão vão pegar o seu ponto fraco. Então, assim, é uma concepção totalmente deturpada, né? Totalmente ruim em relação a essa questão do relacionamento. Agora, por que isso acontece? Eu acredito que tem essa questão familiar, você como consteladora tem essa visão de uma forma muito mais profunda, mas também, da mesma maneira que eu falei lá atrás, que a barbárie e a perversidade está dentro de nós, a bobice também está dentro de nós, sem percebermos. Cada um de nós transporta um pouco daquela criança inocente, ingênua. E mesmo que a gente cresça e amadureça, em alguns momentos isso vai ressuscitar do mesmo jeito que ressuscita a perversidade e a nossa incapacidade de domar os nossos instintos. Então, eu acredito que todo mundo também carrega um pouco dessa inocência, dessa incapacidade de fazer com que o consciente esteja acima do inconsciente, o consciente esteja acima dos sentimentos, que a vida seja controlada. Por isso é que as pessoas não gostam de um amor guiado por conversa e por construção e preferem algo de paixonite, porque depois consegue colocar a culpa na paixão. Não vai precisar viver a culpa de que a responsabilidade foi minha, fui eu que não conduzi as coisas certas, eu não prestei atenção, eu não abri o olho, eu não agi de forma responsável. Então acredito que esse é um dos grandes desafios, que do mesmo jeito que precisamos domar a nossa perversidade, a nossa barbárie, é um exercício constante ao longo da vida, domar também esse nosso lado bobo, esse nosso lado ingênuo, esse nosso lado infantil que pode nos acompanhar ao longo da vida. Haja vista que dei o exemplo da senhora que já tinha idade e foi enganada pelo personal trainer lá, então, que provavelmente sempre, era muito, né? jovem, né? Então, ter essa consciência e essa fragilidade, essa noção de que por mais que eu esteja muito certa ou muito certo daquilo que eu estou fazendo, eu preciso sempre me questionar. E quando eu não consigo fazer esses questionamentos sozinho ou sozinha, eu preciso buscar alguém por isso é que eu acho que todo mundo deveria ter um terapeuta. Senha de celular é cuidado, carinho ou é violência? O início de uma violência, quando eu exijo que a minha namorada me dê a senha, ou a letrinha ali que a gente digita para abrir o celular. É bem nebuloso, esse limite é muito tênue. Depende de vários princípios.
Aqui na minha casa, por exemplo, meu celular, eu só não dou pro meu filho, porque ele depois pode bagunçar e entra. Mas a minha filha, que já é mais crescida, ela sabe a minha senha, a minha esposa sabe a minha senha. Eu algumas vezes lembro da senha da minha esposa, mas quase sempre, quando eu vou pegar o celular dela, eu peço que ela desbloqueie para que eu possa ver aquilo que eu preciso ver, quando é alguma coisa que me tem interesse. Eu acho que mesmo no casamento precisa haver privacidade, individualidade. E essa individualidade Respeito, precisa né? ser respeitada. Então, assim, não passar a senha um do outro, ou mesmo quando um sabe, quando é uma relação saudável, um não desconfia do outro, um sabe a senha um do outro, o mais saudável é pedir que o outro desbloqueie o celular, se eu preciso, e se essa pessoa concorda que eu olhe aquilo que tem no celular dela. Porque se eu tenho o meu e ela tem o dela, por que eu preciso do celular dela? Então, na maior parte das vezes, é sintomática essa postura. Isso acontece até mais frequente de mulher para homem do que o inverso. É uma questão de insegurança, é uma questão de ciúme patológico, é uma questão de vários outros aspectos. Às vezes até o outro dá motivo. Mas aí o problema não está em você poder ver a senha dele ou não, mas está nos motivos que ele está dando. Que é uma pessoa que não é confiável, que tem atitudes duvidosas. Sempre é sintomático, na minha visão. Controle de roupa. Você não pode usar isso, não pode usar aquilo, uma saia curta, um short curto. Eu acho que também é bem nebuloso, porque nós vivemos numa sociedade machista, conforme eu já disse. Ele, se for um homem, ele ouviu isso várias vezes, ouviu o pai falando para a mãe, ouviu os homens falando no bar. É muito comum quando passa uma mulher e todo mundo fica olhando para as pernas. Então, assim, é uma sociedade que objetifica a mulher. Então, tem dois lados. Um lado é o lado de que ele pode estar dizendo isso de forma inconsciente, no sentido de que você não deu oportunidade de ser objetificada. Essa é uma visão. Mas a outra é a visão de querer controlar, de querer mandar, de querer dominar e decidir como é que você vai se vestir ou vai deixar de se vestir. Então é bem tênue a situação em relação a isso. E existe ainda o outro lado, que é o lado de, por exemplo, a minha filha está na fase em que está começando a ter essas influências. Às vezes o meu filho pequeno, menor do que ela, 8 anos, você vai sair assim? E às vezes até o meu filho faz isso com a minha própria esposa. E a minha esposa brinca. Nossa, o que o pai de vocês não tem ciúme de mim. E às vezes até não é nem o meu filho, a minha própria filha. Mãe, você vai trabalhar dessa maneira. Então, assim, tem o quê de machismo nisso, que, de novo, o machismo está no homem e está na mulher também. Porque sempre ouviram que é assim que deve ser. Mas tem o quê de cuidado e tem o quê de insegurança. Então, são contextos bem diversos, mas, assim, em resumo, eu acredito que precisa haver o respeito do espaço do outro, a individualidade. Tem coisas, por exemplo, que eu olho e não gostaria que a minha esposa se vestisse daquela maneira, mas eu respeito. Se ela sabe como eu confio nela e sei o quanto ela é fiel a mim e o quanto ela não vai ser objetificada, eu olho e não falo nada. E tem coisas que eu só olho de cima para baixo, ela vai e volta e diz: o que você estava olhando aqui? Você não gostou da roupa que eu coloquei? Eu disse: bom, já que você pediu a minha opinião... E a recíproca é verdadeira. Tem coisas que eu nem percebo, de roupas e da maneira como estou vestido. Essa semana mesmo, a minha filha e a minha esposa me deram uns colachos no banheiro, assim, dizendo: nossa, você vai vestido dessa maneira? Peraí, você tem que estar um pouco mais. Então, assim, eu acho que depende muito daquilo que está por detrás do sentimento real, genuíno e da vontade. Mas não podemos deixar de ver que não podemos deixar de ter a percepção quando são atitudes patológicas, controladoras, dominadoras, perversas. Isso não podemos deixar nunca de considerar. Deixa eu ler aqui só o que os nossos ouvintes estão escrevendo. A Débora, acho que é Débora, escreveu: cultura machista que ensina a mulher a precisar de um parceiro para estar feliz e não ensina a buscar o encontro consigo mesma, né? É bem isso, né? A terapia que a gente estava falando, né? A concepção romântica aqui, que o doutor já leu, uma relação madura e construída na superação dos desafios da vida real, né? Manter o respeito durante os relacionamentos, né? O respeito eu acho que é fundamental. Respeitar a gente e respeitar o outro, né, doutor? Como seres humanos, né? E eu acredito que, acho que foi a Débora que falou, esse é o começo de tudo.
Primeiro de tudo, ame a você. Tenha um encontro com você mesmo. Cuide bem de você. Quando você fizer isso, você vai ser exigente o suficiente para que a pessoa que se aproxime de você respeite esse espaço, preserve esse espaço, enriqueça esse espaço. E a mesma coisa vai acontecer com a outra pessoa. Se é uma pessoa bem encontrada consigo mesma, a gente sabe que esse é o melhor dos mundos, nem sempre é um mundo possível. Tanto é que brinca-se na cultura popular que os opostos se atraem. Então, às vezes, uma pessoa mais fragilizada, com uma história mais desestruturada, acaba encontrando no casamento e na relação uma possibilidade de se reconstruir, de encontrar um diferente. Mas assim, casamento não é lugar de terapia, casamento não é lugar de caridade, casamento é um lugar onde eu vou para oferecer o que tenho de melhor e o outro vem para oferecer o que tem de melhor. Mas sem cobrança, sem exigência. Se ele conseguir dar, muito que bem. Se ele não conseguir dar, tchau, beijinho e não deu. Agora, esperar que o outro venha dar o que eu não tenho e eu vá dar o que ele não tem, aquela história da cara metade, da meia laranja, também é outra furada. Assim, a gente tem que entrar completo no relacionamento. Ninguém de nós é perfeito, existem coisas que vão precisar se aperfeiçoar ao longo do relacionamento, mas eu acredito nessa perspectiva, que você precisa estar inteiro no relacionamento e se encontrando primeiro consigo mesmo. Nossa, doutor, uma delícia conversar, adorei! Vamos ter outros bate-papos, né? Falando aí, nossa, a gente viu que a gente foi para relacionamento, né? Fomos para amor romântico. Nossa, é fantástico, né? E eu acho que é isso mesmo, essa dificuldade é muito da violência, eu percebo, principalmente a violência psicológica, e que a mulher fica presa numa violência psicológica, ela não percebe que ela está sofrendo, e eu acho que é por causa desse amor, entre aspas, que a gente se vê, assim, eu não vivo sem essa pessoa, eu não sei viver sem essa pessoa. E aí é muito além do não ter dinheiro para sobreviver sozinha, né? Algo mais forte que realmente eu penso que a terapia é o melhor remédio, né? Eu quero agradecer imensamente esse nosso bate-papo, adorei, e já fica o convite aí para uma próxima, né? E agora eu abro para o doutor se despedir, se quiser terminar com né, algum comentário, alguma coisa voltado aí para o nosso Agosto Lilás, pode ficar à vontade. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um privilégio poder dar o meu contributo para essa causa, que é uma causa que eu abraço desde a minha adolescência. E hoje estou muito mais envolvido, mexendo com a parte estatística, com dados, com palestras, com treinamentos. Lá, né? Em segundo lugar, dizer que, aproveitando, fechando com essa questão do Agosto Lilás, eu gostaria que todos os homens que estão nos assistindo, ou as mulheres que estão nos assistindo, incentivem os homens a estudarem a história de Maria da Penha. A perspectiva que vocês vão ter sobre a realidade da violência vai ser absurdamente diferente se vocês estudarem a história de Maria da Penha. Hoje nós temos as redes sociais, você joga no Google, procura e você consegue. Deve até haver alguns livros escritos sobre ela ou escritos por ela, mas estudem sobre a história dela. Essa é a primeira recomendação que eu faço. A segunda, estudem sobre a Lei Maria da Penha. Primeiro, para proteger, e aí estamos falando para os homens, né? Primeiro, para proteger suas filhas e suas esposas, conhecendo bem essa lei. E segundo, para proteger a vocês mesmos, porque existem muitos detalhes nessa lei que, se vocês pisarem na bola, vão pagar caro por isso. Em terceiro lugar, ensinem seus filhos a terem uma masculinidade saudável. É possível expressar a masculinidade sem ser machista. É possível expressar isso com a capacidade de ser cortês, de ser educado, de ser amparador, de ser cavalheiro, de ser protetor, sem ser dominador. E por último, isso vale para as mães e para os pais, para os homens e para as mulheres, ensinem as suas filhas a identificarem e a ficarem longe de pessoas que são violentas, porque pode ser um caminho sem volta. Muito bem, muito lindo tudo isso, esse nosso inteiro, né? Mas final fechou com chave de ouro e é isso mesmo, né? Gratidão imensa
E até Eu que mais. agradeço. Até mais. Tchau, 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 tchau. doutor.